Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é boa noite. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista genial para você. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a Semana da Mulher, muito importante isso, e nada melhor do que trazer um convidado especial nesse dia. Hoje eu vou conversar um pouco com a Pamela Margarida. Ela é mãe, administradora e educadora financeira. Como é que você está, Pamela? Tudo bem? Tô ótima, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Tá empolgada? Empolgadíssima. Eu esqueci de falar também que você tem uma empresa que chama Faço as Contas. E não Isso. geralmente eu sempre esqueço algum detalhezinho da pessoa, tá? Até vou deixar aqui. Mas a Conta um gente vai pouco. completando. Exatamente. Conta um pouco sobre a sua história, assim, porque achei muito interessante essa parte sua da educação financeira. Você como administradora, eu acho muito importante você contar um pouco da sua história, uma breve história pra gente aqui. Ó, eu desde pequena, minha história começou lá em 1900. Pode ir. Mentira. Desde pequena eu sempre gostei muito dessa parte de matemática. Depois eu fui entendendo que eu gostava também de liderança, né? E aí, enfim, fiz administração. Mas quando eu fiz administração, estudei aqui em BH, né? E aqui em BH, os professores de administração, normalmente eles trabalham nas grandes empresas que tem aqui, né? Nas multinacionais e tal. E aí eu pensava que eu queria estudar para trabalhar assim como eles, num cargo executivo em uma dessas grandes empresas que tem aqui ao nosso redor. Mas aconteceu que no meio da faculdade eu fui mãe. Tive meu filho, já terminei a faculdade com o menino no colo. E aí a minha vida mudou muito, assim. Uma recém-formada com o menino no colo, as oportunidades são menores, né, nas grandes empresas. Normalmente, você chega para fazer uma entrevista com 25 anos, recém-formada e mãe, a entrevista já é feita de uma maneira um pouco diferente. Ali eu comecei a ver que talvez esse meu cargo de liderança não venha tão fácil assim, né? Já vi ali. Só que assim que eu formei, pouquíssimo tempo depois, eu tive a oportunidade de participar de um programa do Sebrae chamado ALI, Agente Local de Inovação. E aí, ali foi meio que uma pós-graduação em consultoria, porque eu tinha uma missão de visitar 50 microempresas por mês. Eu tinha um grupo de 50 microempresas que eu visitava mensalmente com o objetivo de trazer inovação para aquelas empresas, por 2 anos. Foi uma vivência muito grande ali da vida do empreendedor, do dia a dia, das dificuldades, do perrengue. Eu atendi muita empresa familiar nessa época. E esse projeto ele tinha data para acabar. Quando ele acabou, eu falei, poxa vida, eu gostei demais desse negócio aqui de consultoria. Eu acho que tem uma demanda, tem muita gente empreendendo. Vou por esse lado. E foi aí que nasceu a minha empresa, tem 10 anos. 9 anos, quase fazendo 10. Eu, a princípio, criei uma super consultoria enorme, com várias etapas e tal, e comecei a buscar. Eu já tinha ideia de que eu queria pegar o microempreendedor, que hoje em dia eu chamo até de nanoempreendedor, que é aquela pessoa que está bem, que tem a empresa, às vezes já tem até 2 anos de empresa e tal, mas nunca olhou para a gestão. Você deve conhecer esse tipo de empreendedor também, que vai vivendo aí do dia a dia, né? Vai vendendo almoço para comprar a janta, recebe do cliente hoje, repõe estoque amanhã. Era esse empreendedor que eu queria pegar. Mas aí eu formatei uma consultoria bem grandona, cheia de coisa, e comecei a perceber que o empreendedor, sem tempo, irmão, não tem como uma pessoa que nunca mexeu em nada de gestão, do nada, ter 10 módulos de gestão. E aí, aos pouquinhos, eu fui aparando as arestas, e aí, de uns bons anos para cá, eu foco só no financeiro. E aí a minha empresa também foi mudando de formato, o que era consultoria individual foi virando curso online. Hoje em dia, eu foco muito na criação de conteúdo e distribuo esse conteúdo nas minhas redes sociais, em todos os canais que eu consigo distribuir. Com isso, hoje eu consigo atingir um público muito maior. Obviamente, a internet trouxe isso para a gente, né? Eu consigo atingir um público muito maior do que eu atingia lá no início. Mas ainda continuo monetizando meu negócio através de cursos online. Dou algumas consultorias pontuais também.
E hoje eu já tenho o prazer, que é hoje o que me dá mais orgulho, de produzir conteúdo pago por empresas. Então, algumas marcas que têm a intenção de chegar no meu público me patrocinam para eu produzir conteúdo para elas e para o meu público. Então, hoje é isso. Um Olha, breve muito resumo. interessante. Eu queria começar, então, assim, falando um pouco das perguntas iniciais que eu sempre faço, mas eu queria começar antes falando sobre essa questão de problemas dentro das empresas, como você deu consultoria. Você falou sobre principalmente empresas familiares e tudo. Eu queria entender um pouco quais são os problemas que você enxergava nas empresas, o que você enxerga, e quais eram as soluções que você conseguiu capacitá-las. Tá. O que acontece? A gente pensa que, normalmente, o empreendedor, quando a gente não está falando daquele mega empresário que consegue o investimento no banco para iniciar seu negócio, estamos falando de gente ali mais que começa a vender a sua arte para poder sobreviver, para poder sustentar sua família, com pouco investimento, às vezes com nenhum, que vende um carro e começa. Então, essa pessoa, normalmente, ela começa a empreender dentro de casa. E os setores que ela trabalha são diversos, mas a gente pode pensar em pessoas que trabalham com confecção, com confeitaria, com salgado, com pizza, com moda, acessórios, capotaria. Vamos pensar mais ou menos nesses setores aqui. Então, essas pessoas começam o quê? Elas têm um conhecimento técnico, que normalmente elas já sabem costurar ou já sabem cozinhar. Então, conhecimento técnico ela tem. Ela compra uma matéria-prima, transforma e vende. Começou o negócio dela. Não tem plano de negócio, não teve compra de sistema ERP, não teve consultoria de marketing, não teve nada. Ela começou a empreender ali. E ela vai começando a ter dinheiro, a receber dinheiro, dinheiro que ela recebe. Ela compra mais matéria-prima e ela vende e ela começa a expandir. O negócio dela vai dando certo ali. Ela tem um filho, uma esposa, uma vizinha, uma irmã, que vai entrando ali para o negócio dela porque ela está precisando de mão de obra. E esse negócio vai acontecendo. E aí, quanto mais ele cresce, mais problemas ele começa a ter. Porque aí já não dá mais para administrar o fornecedor que foi pago à vista, a prazo, de quanto tempo, e aí ela começa a se enrolar nos pagamentos. Já não dá mais para administrar o cliente que pagou à vista, a prazo, o cliente que compra todo mês ou que compra. E aí também começa a ter problema. E uma coisa que é uma dor que acontece muito é a precificação. Que normalmente essa precificação é feita de maneira totalmente empírica. Tem o famoso multiplica por 3, né? Que é famoso, muita gente aplica. Comprou matéria-prima, multiplica por 3 e está precificado. E aí, com o tempo, às vezes, quando essa pessoa está pequena, isso paga as contas. Ela cresceu um pouquinho, ela percebe que aquela precificação já não é mais suficiente, que o dinheiro está entrando, mas não, as contas não estão sendo pagas. E aí há conflito. E se a pessoa empreende dentro de casa, ela trabalha 24 horas por dia. Então, às vezes, a família passa de família para equipe e já não tem mais o convívio familiar, começa a ser totalmente prejudicado por aquela rotina, porque você é empresário, você sabe, rotina administrativa consome a gente, né? E aí, essa mistura de sentimentos ali vai prejudicando demais. E aí, como é que a gente pode resolver esses problemas, que são vários, né? Primeiramente, entender que sem ferramenta não tem como. Às vezes eu brinco que tem empresário que está arrancando prego da parede com a mão. Falo, filho, vamos usar um martelo aqui, vamos usar um trem aqui para você fazer esse negócio funcionar melhor? Então, olha, esse controle que você está fazendo nesse caderno louco, vamos tentar passar ele para uma planilha e, se tudo der certo, para um sistema. Vamos fazer um cadastro de fornecedor, um cadastro de cliente. Vamos precificar levando em consideração seus custos. Sabia que existe classificação de custos? Custos fixos, despesas. Então, é um conhecimento que, às vezes, a gente vai trazendo de maneira pontual. E uma coisa que eu acho que talvez seja uma vantagem para mim, modéstia à parte, é empatia. De não chegar falando assim, sua empresa está toda errada. Não está toda errada. Se ele está sustentando a família dele, não está toda errada, né? Mesmo que ele não tenha nenhuma ferramenta. É dizer para ele, olha,
do jeito que você fez até aqui, te trouxe até aqui, mas tem jeito de melhorar. Principalmente com acesso à informação, que é isso, educação financeira, basicamente, e com ferramenta. E persistência, né? De entender que aquilo ali é todo dia, que a gestão da empresa é todo dia. A gente tem algumas coisas que são sintomas que influenciam muito na gestão financeira, que é, por exemplo, hoje no Brasil tem um dado de que 95% das pessoas que estudaram escola pública saem da escola sem conhecimento básico de matemática. Então, é óbvio que isso reflete numa precificação mal feita, porque a pessoa não entende direito fração, ela não entende direito percentual. Como é que ela vai aplicar o custo fixo na precificação, se falhou lá na educação da escola? Então, é dizer que, beleza, você não teve uma base legal de educação financeira, nem de matemática, mas você pode ter agora. Enquanto há vida, há tempo de aprender. Então, eu acho que as ferramentas que eu trago para as empresas, desde lá no início até hoje, são essas. Acesso à informação, acesso a ferramentas que facilitam o dia a dia e persistência para implementar, que não é fácil. Muito difícil isso. Saber ali que é todo dia. Eu acho muito interessante você falar sobre isso, que é muito forte, essas coisas que você disse. Uma das coisas que eu não tinha pensado hoje, que você falou, é a respeito da questão da cultura e do nível cultural de uma pessoa, que ela não estudou matemática às vezes, e ela chega para um mercado onde só tem leão, onde às vezes tem um cara super formado e tudo, e aí ele tem que mudar totalmente a forma de viver dele. Então eu acho muito interessante, muito forte isso que você falou, me tocou bastante. E falando sobre isso, eu queria acoplar isso sobre essa questão de acompanhamento financeiro, gestão financeira, educação financeira, né? Que você fala muito disso, que eu vi nos posts seu no Instagram. Me conta um pouco sobre os problemas da educação financeira das pessoas hoje. Não tem, né? Problema da educação financeira, não teve. A gente hoje tem adultos que, se a gente falasse de matemática, muito forte essa palavra que eu vou usar, pretendo não ofender ninguém. Mas se a gente for olhar de matemática, a gente tem uma grande parte da população que é analfabeto funcional em relação à matemática. Mas não é culpa dessa pessoa, não é que ela é preguiçosa, não é isso. É que faltou base mesmo. Então, por exemplo, uma matéria muito simples que a gente aprende na escola, mas de maneira que não foi eficiente. Juros compostos. Hoje, se a gente sair aqui na rua com um microfone daquele formato que está usando muito nas redes sociais, né? Você sabe o que é juros compostos? A pessoa vai se enrolar demais para te explicar. Muito dificilmente as pessoas têm noção disso assim na ponta da língua. E o que isso acarreta na prática? Pessoas que têm acesso a cartão de crédito com 18 anos, com 20 anos, e compram no cartão, dividem, começa a acumular parcelas, não dão conta de pagar a fatura no final do mês e vão deixando essa fatura. Se essa pessoa tivesse o mínimo de noção do que é juros compostos, ela saberia que uma fatura de cartão de crédito, em um ano, ela multiplica por 100, praticamente. Isso é tão simples, não é? Isso aqui que a gente está falando não é muito simples, mas isso faltou na educação das pessoas. E tem muita gente que entra no buraco dos juros do cartão de crédito, não é simplesmente porque ela é uma irresponsável e leva a vida. Não, é porque ela não tinha noção do que aquilo ali poderia virar em um ano. E do que aquilo ali, no futuro, acarreta para ela. Ao mesmo tempo, os juros compostos não é o vilão, os juros compostos também. Se essa pessoa tivesse aprendido, por outro lado, que se ela guardar R$5 por mês, a longo prazo, isso pode virar para ela, não 1 milhão, porque não vamos ser hipócrita, mas pode virar uma garantia de vida em algum momento, exatamente pelos mesmos juros compostos. Se ela tivesse aprendido isso quando ela era criança, talvez hoje a gente teria mais gente investindo. O percentual de pessoas investindo hoje, ele é muito baixo. Ele é muito baixo, óbvio, por conta do subemprego, não sobra dinheiro para as pessoas investirem, mas ele também é muito baixo porque a pessoa não entendeu que investir pouquinho vai virar muita coisa no futuro e que investir não é para hoje nem para amanhã.
E aí, ao mesmo tempo disso tudo, paralelamente, a gente tem hoje um conteúdo. As redes sociais são incríveis, elas trouxeram várias coisas, mas infelizmente elas também deram luz para muita coisa ruim. E aí vem gente falando de joguinhos, de apostas, que você vai ter 100% de lucro em um mês. E aí a pessoa nunca ouviu falar de lucratividade, de rentabilidade, e de repente alguém fala para ela que ela vai ter 100% de lucro no mês e ela acredita. E aí junta tudo isso num bolo e coloca numa população que precisa, obviamente, de acesso, e aí a gente tem essa educação financeira falha que a gente tem hoje. Mas eu não acho que é o fim. Assim, eu super acho que dá para reverter isso de montinho em montinho. Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte, que é incrível, que é dar voz, me dar um microfone para eu falar. Então, eu acho que a gente pode mudar muita coisa ainda. Mas o problema da educação financeira no Brasil, o problema das finanças, digamos assim, ele vem lá de uma raiz muito pequenininha, de uma sementinha muito pequenininha que não foi plantada. É interessante você falar isso, porque o que acontece? Nesse momento atual, a gente vê muita dificuldade das pessoas financeiras. Na parte financeira, dentro de casa e tudo. Eu queria que você falasse um pouco assim, tem um passo a passo? Você quer fazer um passo a passo para a gente, para a pessoa que quer começar do zero, para ela atingir essa meta? Antes, porque você generalizou, né, um pouco sobre tudo, você lançou todos os problemas, e aí a gente está tentando agora, vamos tentar encaixar isso com uma solução agora. Com uma solução, óbvio, né? Não vamos só falar de problema. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que ela nasceu até em Harvard, acho muito chique falar isso, que é de dividir o dinheiro que você ganha, a sua renda, em blocos, que é os primeiros 50% da sua renda se destina para pagar as suas necessidades. Água, luz, aluguel, telefone, comida. Os próximos 30% você define como lazer e supérfluos e 20% para investir. Seria ótimo, a gente poderia encerrar aqui nosso programa se fosse só isso, né? Se todo mundo hoje tivesse condições de fazer isso. Só que por que não dá para fazer isso? Porque quando você pega, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje e fala para ela, pega 50% do salário mínimo e paga suas necessidades, essa pessoa vai rir. Porque não cabe aluguel, água, luz, alimentação dentro de 50% de um salário mínimo. Então, aqui a gente essa teoria já teria caído se a gente falasse sobre isso. Mas não caiu. Ainda dá para a gente pensar se essa pessoa que está ouvindo a gente agora, que está vendo a gente agora, pare hoje e coloque no papel. Tá, então, a Pamela falou de necessidades. Quais são as minhas necessidades? Necessidade básica. Então, eu preciso pagar minha moradia, seja aluguel, seja prestação, seja o que for. Preciso pagar minha alimentação, minha educação, meu ir e vir, minha saúde. Essas são as necessidades do ser humano. Coloca no papel quanto custa isso. Essa é a atividade número 1 para a gente começar a cuidar das próprias finanças. Então eu coloquei no papel lá. Juntando meu aluguel, minha água, minha luz, meu telefone, minha alimentação, meu remédio, meu plano de saúde. Cheguei em tantos reais. Quanto isso significa da renda que você tem hoje? Precisa ser menos que 100%, né? Precisa. Se não é, nós vamos precisar agir em algum lugar. Primeiro, tentar baixar o custo. Se não deu, segundo, tentar aumentar a renda, de alguma maneira. E eu não estou falando que aumentar a renda é fácil. Lógico que não. Você está no seu emprego porque é o que você tem, obviamente. Você não está no emprego, vou ficar nesse emprego aqui que me paga pouco só porque eu quero. Não, eu sei que é porque você precisa, porque você não tem outro. Mas dá um passo para tentar aumentar essa renda de alguma maneira, de alguma forma. E eu sou, assim, a defensora da educação, e eu acho que não há maneira mais possível de aumentar a renda do que estudando, do que investindo em educação. Porque, veja bem, às vezes a pessoa tem R$2.000,
Eu tenho R$ 2.000 aqui, que eu recebi de um 13º, ou de que eu vendi. Qual que você acha que é o melhor investimento? Eu invisto na bolsa? Eu invisto em CDB? Qual que você acha que é o melhor investimento? Eu acho que o melhor investimento é a educação. Pega esses R$ 2.000 e se capacita para aumentar a sua renda. Faz um novo curso, compra um novo equipamento eletrônico que vai fazer a sua forma de trabalhar ficar mais ágil. Se capacita antes de mais nada. Porque vamos pensar, se você pega R$ 2.000 e investe num curso que vai aumentar R$ 200 na sua renda, olha isso em 2 anos, o tanto que esse dinheiro rendeu. Não é muito melhor do que investir em qualquer CDB, não é muito mais seguro? Então, voltando ao nosso passo a passo, se você colocou todas as suas necessidades no papel e aqui você já viu que está muito mais do que 50% da sua renda, primeiro passo que você vai fazer é tentar aumentar a sua renda de alguma maneira, de alguma forma. E também diminuir seu custo de alguma forma. Não estou falando que é fácil, só estou falando que é o caminho. Passo número 2. Próximo bloco de custos que a gente vai tentar achar são os supérfluos. E aí, aqui, coisas muito importantes. A alimentação fora do lar, ela hoje pesa demais na renda do brasileiro. O delivery pesa demais na renda do brasileiro. Eu também sei que, às vezes, se alimentar fora do lar e pedir delivery, às vezes é necessidade. Não tem outro jeito na sua configuração de vida. Mas, às vezes, não. Tem alguns momentos que a gente pode evitar pedir comida ou comer fora de casa. E se você está nesse momento onde a sua renda está muito apertada, eu te convido a tentar rever o seu planejamento alimentar, tentar rever se não dá mesmo para fazer uma marmita, se não dá mesmo para parar uma vez por semana e cozinhar e congelar comida. Se não tiver jeito, quem não tem remédio, remediado está. Não estou falando também para você ficar louco se você não tiver jeito, não. Mas se tiver algum jeito, se você pede comida 3 vezes por semana, se tiver algum jeito de você passar para 2, de você passar para 1, começa isso hoje. Porque isso vai fazer diferença na sua renda. E coloque na sua cabeça de que isso é supérfluo. É supérfluo. E não deveria estar comprometendo a sua renda como está. Outras coisas que são supérfluas também. Infelizmente, o lazer. É lógico que a gente tem que ter lazer. Não estou falando para você ficar... não vou sair mais de casa porque a Pamela falou que não pode sair. Mas reveja seus gastos. Pelo menos se hoje a sua renda está comprometida demais, reveja quanto você está gastando. Com bebida alcoólica, enfim, com coisas que não são necessidade. Porque ninguém tem necessidade de beber bebida alcoólica. A gente bebe por prazer, por lazer. Reveja a quantidade de dinheiro que você gasta com isso, porque isso faz parte do bloco dos supérfluos, que deveria estar comprometendo 30% da sua renda se você consegue pagar as necessidades só com 50%. E aí, indo pela lógica, se você colocou no papel e viu que as suas necessidades comprometem mais que 50% da sua renda, e se você ganha 1 ou 2 salários mínimos, provavelmente isso já aconteceu, pela lógica, se atingiu mais que 50%, você vai ter que comer um pouquinho daqueles 30% que a gente tinha falado que é por supérfluos. Então, no seu orçamento hoje... Vamos usar um exemplo. Se você viu que as suas necessidades básicas consomem 70% da sua renda, você vai ter que fazer um orçamento para os supérfluos menor que isso. De preferência, que lá no final dessa conta, a gente ainda tenha que seja 5% da sua renda para investir ou, caso você esteja inadimplente, para pagar as suas dívidas. Outra coisa também que eu vejo como prioridade total é sanar dívidas. Não invista em nada se você tem dívidas. Não adquira novos bens se você está inadimplente. Porque isso vai te acarretar um problema muito grande. E não é na sua velhice, é agora, é imediato. Então, esse orçamento, sabe?
Talvez seja o melhor passo a passo. Pegar a sua renda, colocar ela no papel, na mesa e ir destinando a sua renda. Quanto que eu estou comprometendo ela com as minhas necessidades? Como que eu posso melhorar isso? Quanto que eu estou comprometendo com os supérfluos e como que eu posso melhorar isso? E o que eu estou destinando para investimento ou para pagar dívidas, sanar dívidas caso eu tenha. E a gente está vivendo um momento hoje, como você disse, é um momento muito complicado em relação à renda, mas também é um momento de oportunidade de sanar dívidas. A gente tem hoje programa do governo incentivando sanar dívidas e a gente tem empresas privadas, algumas empresas privadas, que o business dela é incentivar o pagamento de dívidas. Então, procure essas empresas, procure, enfim, qual é o meio que você vai achar para poder sanar essas dívidas, mas tente o quanto antes sanar suas dívidas, que isso com certeza vai ser muito bom para você. O programa, a empresa que você tem hoje, Faça as Contas, ela é sobre o quê? Ela fala sobre educação financeira? É sobre isso também? Sim. A Faço as Contas hoje, a gente tem cursos voltados, direcionados para quem é empreendedor, empreendedora. Eu sou mais puxar-saco das mulheres, vocês me desculpem, mas o meu foco é mais o empreendedorismo feminino, que trabalham com produtos físicos. Então, quem que é na prática? É a empreendedora que faz bolo, que faz semijoias, artesanato, que trabalha com salgado, com bijuterias, com roupas, enfim. Pessoas que fazem e que vendem produtos físicos e que tem ali um faturamento próximo do MEI ou um pouco acima do MEI, mas ainda é pequeno. E até aquelas que ainda nem têm MEI, que estão trabalhando totalmente na informalidade, mas que estão vivendo ou querem viver dessa venda. Então, a gente tem alguns cursos online que estão disponíveis para compra em plataforma. E a gente tem também muito conteúdo gratuito nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Estamos aí, todos os lugares, Faço as Contas. Então, hoje, mesmo que você não tenha nenhum real para investir em educação financeira empreendedora, a gente tem muita coisa boa aí disponível para poder estudar. Nossa, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse toque agora, porque nada melhor, né? Nós estamos falando da Semana das Mulheres e tudo. Eu acho muito enriquecedor agora no momento você falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino hoje no mercado, como que está. Queria que você falasse dos problemas que está tendo, do que é importante, do que está na moda mesmo, que é o momento hoje das mulheres empoderadas hoje. Pois é. O meu público, ele é um público talvez baixa renda. É difícil a gente classificar, porque hoje tem várias classificações em relação à renda, mas é um público que empreende muito por necessidade. Nós estamos falando aí, na prática mesmo, se fosse fazer uma pesquisa com o público, com a minha comunidade, são empreendedoras que não faturam nem 20 mil por mês. É menos que isso, na maioria delas. E aí, nessa fatia de mulheres, são pessoas que majoritariamente empreendem por necessidade. Não estou dizendo que elas não gostam de empreender ou que elas empreendem no que elas não querem. Elas gostam, normalmente elas têm talento e elas gostam de vender o que elas vendem. Mas elas começaram ali, elas estão ali muito por necessidade. E qual necessidade? Que necessidade é essa? Por que ela vai empreender? Porque, assim como eu, lá no início, quando eu contei minha história, ela não foi bem absorvida pelo mercado de trabalho, porque ela era mãe, recém-formada. Pode ser por isso. Pode ser porque ela precisa se dividir em cuidar de algum parente, seja filho, seja mãe, seja irmão, seja qualquer pessoa com deficiência, que dependa dessa pessoa, dessa empreendedora. Então, essa empreendedora tem que empreender, tem que tirar sua renda de um negócio próprio, porque ela não pode se comprometer num trabalho que ocupe a jornada dela de 8 às 18. Então, ela fala, não, já que eu tenho que ter que me desdobrar nesse cuidado familiar, nesse cuidado de alguém, eu vou precisar tirar minha renda de um negócio. Então, ela começa a vender ali algum produto de dentro de casa. Também um setor que elas empreendem muito é na venda de revistinha de cosmético, né?
Exatamente por isso, porque ela conseguisse dividir. A gente teve até o tema do Enem, né? Que falou sobre o quanto a mulher que trabalha com cuidados do lar e cuidados de uma outra pessoa, o quanto isso influencia na carreira das mulheres. E eu vejo muito que dentro da minha comunidade tem muita gente que empreende por isso. E também, agora eu vou falar uma coisa que não é dado científico, é mais uma percepção minha. As mulheres empreendem muito, sabe? Pós-ruptura. Como assim pós-ruptura? Pós-parto, pós-separação. Eu vejo muito que muitas mulheres começam a empreender pós-divórcio porque passaram ali muito tempo dentro de um casamento que às vezes ocupava totalmente ela e não dava nenhuma liberdade, como você falou do empoderamento. Às vezes ela não tinha nenhuma liberdade financeira e depois que ela sai desse relacionamento, ela precisa empreender para ela começar a ter uma renda imediata. Então, isso acontece muito também no empreendedorismo. E aí, pensando que o empreendedorismo feminino dessa fatia da população está nascendo daí, dessa necessidade, ele não é um morango, né? Ninguém está nessa situação e está, que legal aqui, a minha empresa está muito tranquila em empreender. Normalmente, essas pessoas estão empreendendo muito com a força, com a cara e com a coragem. Mas não quer dizer que a gente está falando só de cenário de dor. Essas mulheres conseguem sustentar famílias a partir desse empreendedorismo que nasceu da necessidade. A gente tem casos de mulheres que até enriquecem saindo desse cenário, desse empreendedorismo que começou muito do zero. Mas hoje, com o movimento das redes sociais, com a ascensão da internet como um todo, não só redes sociais, da internet como um todo, da facilitação da comunicação, a gente está vendo comunidades mesmo sendo criadas, onde uma empreendedora ensina a outra, onde uma empreendedora troca com a outra em relação não só a finanças, que é uma grande dificuldade, mas também em relação a conhecimento técnico. Então, a gente tem grupo de confeiteiras. Eu falo muito confeiteira porque eu tenho muita confeiteira na minha comunidade. Mas eu vejo muito grupos de confeiteiras onde elas se ajudam. Olha, tô começando aqui. Gente, tô entrando agora, eu vou começar a vender no aplicativo de delivery. Alguém já teve essa experiência? Como que é? A outra fala, eu já tive. Você vai ter que lançar nota, faz seu MEI. E aí elas já vão se ajudando. Isso é incrível de acontecer. Então, esse empreendedorismo feminino de 2024, digamos assim, o cenário que a gente vê hoje, é muito esse empreendedorismo de ajuda. É lógico que existe, sim, competição, não é um mar de rosas, mas tem muito mais ajuda do que competição. Esse empoderamento feminino, ele está vindo muito daí e é uma ferramenta incrível de libertação de relacionamentos abusivos, porque a gente sabe hoje que o poder financeiro, né, a falta de acesso, faz muitas mulheres ficarem em situação de relacionamento abusivo e a partir do momento que ela tem condições de se sustentar, de sustentar seu filho, ela se liberta desse relacionamento. Então, o empreendedorismo ele vem mesmo como essa ferramenta. Ele vem como uma ferramenta de deslocamento social, porque hoje no Brasil a gente tem um deslocamento social muito pequeno, tipo, de classe social. Muito pouca gente nasce pobre e fica rica no Brasil. Pouquíssimas pessoas. E, às vezes, é por meio do empreendedorismo que algumas dessas poucas pessoas que se deslocam socialmente de uma classe para outra, é muito mais comum isso acontecer com empreendedoras do que pessoas que trabalham de carteira assinada. Não estou aqui de maneira nenhuma romantizando o empreendedorismo, porque também a gente sabe que muita gente empreende simplesmente pelo fato de que não conseguiu assinar sua carteira em uma empresa. E é lógico que o melhor seria se a gente tivesse trabalho digno para todo mundo, mas não existe. A realidade é essa, vamos trabalhar com a realidade. E esse empreendedorismo vem mesmo para salvar e para sanar esses buracos. Temos problemas? Lógico que temos. Um deles hoje é o MEI, que foi uma iniciativa incrível que surgiu lá em 2008, que regularizou muita gente que até 2008 não trabalhava de maneira totalmente informal, mas o MEI hoje, ele está com um limite de faturamento desatualizado desde 2017, que não há reajuste. Então, o MEI hoje ele só pode faturar 81 mil por mês, por ano. E 81 mil reais por ano é muito pouco.
Se você pensar hoje uma mulher que está faturando cerca de 8 a 10 mil reais por mês, o que é 8 a 10 mil reais por mês para uma pessoa que vende produto físico? É muito pouco. Se você pensar que desse 8 a 10 mil ela ainda vai ter que comprar matéria-prima, vai ter que pagar tudo. Essa mulher, ela já não é mais classificada como MEI. Se ela quiser estar legal, ela já passou para uma outra categoria, onde ela paga imposto sobre as vendas, onde ela precisa ter uma contabilidade. Olha o tanto que onera uma pessoa que fatura tão pouco. Então, hoje a gente tem essa questão do MEI, o MEI está muito desatualizado, ele precisa urgentemente ser atualizado para uns 150 mil por ano. Eu, na minha opinião pessoal, assim, eu acho que esse MEI deveria estar hoje em torno disso. Mas, enfim, ainda assim a gente tem essa ferramenta, que não é a ideal, mas ela existe. Então, tem muita gente que hoje já é regular, que tem seu direito à licença maternidade, por exemplo, mesmo sendo uma pessoa autônoma, por meio do MEI. Então, já é um cenário melhor do que a gente tinha antes. Mas, enfim, acho que eu até me perdi, né? Pelo que você me perguntou. Não, e outra coisa, é muito interessante você falar, mas eu queria que você tocasse num assunto aqui junto, além do MEI e tudo, mas eu queria que você falasse um pouco assim, dicas para as mulheres hoje, passo a passo, pelo fato que a gente falou muito aqui da abordagem sobre as dificuldades, essa superação da mulher, mas eu acho interessante você falar assim, vamos falar um pouco agora assim, abrir essa caixa agora sobre dicas, também mesma sequência do passo a passo da gestão financeira, eu acho interessante você falar um pouco agora para a gente sobre as dicas de um passo a passo para a mulher hoje. Sim. Empreendedora. A empreendedora hoje, pelo que eu conheço do meu público, coisas que elas precisam, na sua grande maioria, fazer. Em primeiro lugar, separar as finanças. Eu entendo que é super difícil, mas separar as finanças pessoais das empresariais. Às vezes é difícil porque a mulher pensa assim, gente, mas eu estou vendendo o suficiente só para pagar minhas contas, como é que eu vou separar? E aí, entrando já com dica, em primeiro lugar, abra uma conta bancária só para a sua empresa e uma só para você. Tenha essas duas contas bancárias separadas. Só receba do seu cliente na sua conta bancária da sua empresa. E aí, quando eu falo conta bancária da empresa, é bom explicar o seguinte, que se você já tem um CNPJ, se você já é MEI ou um outro CNPJ, você vai conseguir abrir essa conta bancária. Hoje a gente tem facilmente, por meio dos bancos digitais, uma abertura muito grande para as pessoas abrirem conta bancária MEI. Vários bancos estão facilitando. Então, se você já tem o CNPJ, beleza, você vai abrir uma conta bancária no seu MEI ou no seu CNPJ simples, se você já não é mais MEI. Se você ainda não tem, você está empreendendo, mas você não tem CNPJ, pega uma conta bancária de um banco, que seja uma poupança, e fala assim, essa aqui é a conta bancária do meu negócio, e essa aqui é a minha. Você só recebe do seu cliente todo o dinheiro que entra, você só recebe por essa conta bancária do seu negócio. O Pix facilitou muito. A gente que é empresário de antes do Pix, a gente lembra daquela época que a empresa tinha várias contas bancárias, né? Tinha uma conta bancária em tal banco para poder receber, para o cliente não reclamar da taxa do TED. Hoje em dia não é assim mais. Você pode ter só uma conta bancária e todo o cliente vai te pagar naquela mesma conta bancária. Recebe tudo ali. Vai pagar uma conta? Pensa aqui, essa conta, ela é do meu negócio ou ela é da minha casa? Ela é da minha vida pessoal? Por exemplo, se ela for matéria-prima, ela é do seu negócio. Você vai pagar com o cartão do seu negócio. Se ela é uma conta de luz da sua casa, ela é sua pessoa física. Você vai pegar aquele dinheiro e vai transferir para a conta pessoa física e vai pagar lá. Para você não ficar o dia inteiro fazendo transferências, qual que é o melhor? Se paga um salário. Ah, mas minha empresa não tem caixa para eu, dia 1º, tirar um salário e me pagar. Se paga um semanário. Toda segunda-feira vai lá na sua conta da pessoa jurídica, separa, faz ali, olha, aqui hoje então eu tenho esse tanto aqui para repor matéria-prima e esse tanto aqui eu vou transferir para minha conta pessoa física para eu pagar lá os meus compromissos de pessoa física. Esse passo aqui já resolve tanta coisa, porque isso aqui, veja bem, os extratos tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, já vão virar um fluxo de caixa. Porque a pessoa vai conseguir ver o que ela está pagando, o que está entrando, o que entrou mês passado, o que saiu mês passado.
Já vai estar ali espelhado para ela no extrato. E para quem nunca fez nenhum controle financeiro, ela já vai conseguir começar a fazer a partir dali, daquele espelhamento do extrato. Essa é a dica número 1. A dica número 2 é: analise seus custos, os custos da sua empresa, os custos da sua vida. Coloque no papel, tente diminuir. Veja quanto que você está vendendo por mês. Veja quanto você deveria vender. Então, por exemplo, estou vendo aqui, fazendo essas contas, que eu deveria vender R$ 10.000 por mês para eu conseguir ter um número mais confortável, uma vida mais confortável, para pagar minhas contas pessoa física, para pagar os compromissos do meu negócio, repor matéria-prima. Coloca meta. Quanto R$ 10.000 significa em produtos para a sua empresa? Gente, isso aqui é conta de padaria. É ir na calculadora e dividir. Meus produtos têm um preço médio de R$ 50. 10.000 dividido por 50, quanto que deu? Deu 200 produtos. Então, quer dizer que eu tenho que vender 200 produtos por mês. Quantas vezes por mês eu vendo? São 20 dias? São 30 dias? São 20, porque eu fecho todo final de semana. Ok. Se eu trabalho 20 dias por mês, quantos produtos eu tenho que vender por dia? Já tenho uma meta. 10 produtos por dia. Então, eu já tenho uma meta financeira. Automaticamente, eu já tenho uma meta de produção. Porque se eu tenho que vender 10 produtos por dia, eu tenho que produzir 10 produtos por dia. Ou mais, para sobrar um pouquinho no estoque, talvez. Como que eu vou me organizar para eu produzir 10 produtos por dia? Para eu vender 10 produtos por dia? Nos dias que eu não vendo, como é que eu faço para acumular essa meta para sexta-feira, que é o meu dia melhor de vendas? Porque a gente tem que saber disso. Quando a gente coloca uma meta, não é uma régua que todo dia você vai vender aquilo ali. Às vezes, na segunda, você vai vender 5, mas na sexta, você vai vender 15. E controlando isso. Então, estabelecer metas de acordo com os seus custos é a minha segunda dica de finanças, que assim, é batata. Tenho certeza que ninguém vai ligar pra gente, vai entrar no seu podcast e falar, apliquei essa dica e deu errado, hein? Não vai, não tem jeito. Isso aqui é sem contraindicações. Vai dar certo para todo mundo. E tentar, assim, eu gosto de uma frase que eu aprendi com um professor de custos lá no 3º período da faculdade, que é: custo é igual unha. Custo fixo é igual unha. Cresceu, você corta. Então, assim, cuide dos custos da sua empresa. Tente cortar custo todo dia. Só que para cortar custo, você tem que conhecer seus custos. Então, anota. Coloca orçamento. A dica número 3 talvez seja essa. Faça um orçamento. O que é orçamento? É pensar para o futuro o seu dinheiro. É pensar o seguinte: olha, lá no mês de abril, de acordo com o que eu estou vendo do mercado, das minhas vendas, tal, eu acho que eu quero faturar R$ 10.000, é minha meta. Se é faturar 10.000, quanto que eu posso gastar de matéria-prima? Quanto que eu posso me pagar como um salário? Quais as contas que eu vou pagar? Já estourei os 10.000 aqui. Então, ou eu revejo o que eu vou pagar, ou eu tento vender mais. Então, trabalhe com orçamento. E orçamento, às vezes, é uma palavra que assusta muito, que parece uma coisa lá de multinacionais, mas qualquer empresa pequena pode inserir orçamento no seu planejamento. Gasta tempo, gasta fosfato, mas eu tenho certeza que vai dar retorno. Então, eu acho que essas 3 dicas que eu dei aqui são coisas que, para quem não começou ainda, se começar agora, daqui a pouquíssimo tempo vai ver diferença. Viu, mulher empreendedora? Aí, hoje o dia para a gente comemorar, muito importante a gente comemorar. Eu sou casado, amo minha mulher e nada melhor do que falar disso, né, também. Eu tenho um debate com você. Olha só. Tem uma questão? Eu li um livro muito interessante que falava sobre isso e eu quero saber sua opinião. Falava sobre o seguinte: era numa determinada cidade, os homens viviam mais que as mulheres, por conta que o homem ele cuidava da parte braçal de um processo na casa, e a mulher ficava por conta de ficar na casa fazendo a organização das contas, dos filhos. E onde que eu quero chegar com você? Que o homem fazendo ali aquele trabalho braçal, ele está se exercitando, está ali desenvolvendo ali um trabalho onde a saúde dele pode melhorar, quiçá, vamos dizer assim. E a mulher, ela tá ali naquele momento ali que ela tá vivendo ali aquele momento de tenso,
de ansiedade, por conta ali de mexer com as contas, não saber lidar, tem filhos e tudo. Você concorda com isso ou não? Isso pode ter transmitido para a sociedade atual? O que hoje eu vejo, e até tem um estudo do Sebrae que mostra isso, que cerca de 90% das mulheres se dividem em jornada dupla. Quer dizer que ela vai trabalhar em um trabalho fora de casa ou dentro de casa, mas um trabalho que não é trabalho doméstico, e ainda vai trabalhar dentro de casa, cuidando de tudo. Quando a gente vai para os homens, esse índice cai, eu acho que para 60 e poucos por cento dos homens que fazem as duas coisas. Não sei, hoje, como é que isso reflete na expectativa de vida. Não sei como é que isso está se refletindo. Mas isso reflete totalmente no ganho financeiro da mulher. As empresas MEI, vamos pegar, fazer esse recorte aqui, de mulheres, elas têm a renda metade da dos homens, percentualmente. Então, hoje, se a gente pega, comparando empresas MEI de homens com MEI de mulheres, a das mulheres ganham praticamente a metade da dos homens. Porque, normalmente, elas têm metade do tempo para se dedicar às suas empresas. Consequentemente, elas têm, quase sempre, metade da renda. E, ao mesmo tempo, o nível de escolaridade delas eu não vou me recordar o percentual, mas é muito maior do que o dos homens. Então, a mulher estuda mais para ganhar metade, simplesmente pelo fato de que ela não tem o tempo que o homem tem. Então, em relação à expectativa de vida, de fato, eu não sei. Mas em relação a ganho financeiro, eu posso te falar que tem estudo comprovando que o acúmulo de funções da mulher hoje prejudica totalmente ela em relação ao sucesso. E aí eu posso trazer um relato pessoal meu. Meu marido é professor. E aí, na pandemia, ele, pela primeira vez no nosso casamento, nós temos agora 16 anos de casado, pela primeira vez no nosso casamento, ele teve tempo de dividir igualmente comigo as tarefas de casa. E eu posso te falar que na pandemia ele ficou mais... a gente não dividiu igualmente. Ele ficou com mais responsabilidades domésticas do que eu. Porque como ele estava 100% trabalhando em casa, e por um período ele ficou com o trabalho, com a carga horária dele super reduzida, porque ele é professor, e a gente teve um período ali que os professores tiveram, mas depois, enfim, não estou falando que o professor não trabalhou, não, mas é porque foi diferente a carga horária dele durante a pandemia. Foi a primeira vez que eu me senti disponível para criar, para trabalhar até tarde, para me dedicar muito mais à minha empresa. E isso refletiu muito no caixa do meu negócio, no sucesso financeiro do meu negócio. Primeiro ano da pandemia, o meu negócio dobrou de tamanho. Por vários fatores, porque as pessoas se interessaram mais por finanças, meu negócio ficou em voga e tal. Mas isso tem muito a ver com a minha disponibilidade pessoal, Pamela, de tempo. E essa disponibilidade veio porque o meu marido dividiu comigo as tarefas de casa. Ou até pegou um pouco mais as tarefas de casa que eu. Então, hoje, a mulher tem essa questão de divisão de tarefas que precisa muito ser revisto em relação à cultura mesmo, né? A gente tem uma cultura de que tarefas domésticas são das mulheres, só que as mulheres hoje trabalham fora, assim como os homens, e acumulam muito essa função sozinha, muitas vezes sozinha. Eu espero que na sua casa vocês dividam melhor. Claro, sem dúvida nenhuma. Um abraço, um beijo, meu amor. Te amo, Bruna. Aqui... e para fechar, assim, eu gosto muito de falar um pouco, assim, de você falar um pouco sobre suas mídias sociais, tudo, já que a gente já está mais ou menos já no final, eu gosto de fazer um bate-bola no final. Já estamos no final? Eu queria que você falasse um pouco sobre suas mídias hoje e tudo, como é que tá hoje aí. Você pode falar pro pessoal, para as mulheres aí, tem esse tempo. Mulheres, eu tô lá no Instagram o tempo todo. Tô no Instagram, tô no TikTok, tô no YouTube, em todos os lugares @faço as contas. O meu nome é Pamela Margarida. Se você procura por Pamela Margarida, eu não sou a única, mas eu sou a primeira que aparece. Tô lá o tempo todo. Falo um pouquinho da minha vida pessoal também, porque se eu falasse só de finanças ia ficar um negócio chato, né?
Mas, na maioria das vezes, eu estou ali dando dicas, orientações sobre gestão financeira e estou também falando sobre o empreendedorismo feminino, que é um assunto que eu não paro de falar de jeito nenhum, acho que é minha missão de vida. Então, mesmo se você não gosta muito de finanças, vai lá me ver, que a gente conversa sobre isso. Estou super disponível no direct, adoro trocar, vou adorar receber sua audiência lá. Você falou seu Instagram? @ Faço as Contas. Faço as contas. Se eu não tiver falado, @ Faço as Contas. E você tem um canal no YouTube? @ Faço as Contas também. Então, e você faz vídeos semanais? Você quer também falar isso? Que geralmente também é bom, né? Olha, tô com uma frequência meio feia aí no YouTube, mas tô sempre aparecendo de vez em quando, no YouTube. Mas já tem algumas coisas lá, alguns vídeos super úteis lá no YouTube, como, por exemplo, declaração anual do MEI, estamos na época de fazer, tem um vídeo lá, vai lá aprender a fazer. Olha, legal. Mas estou sempre lançando coisa nova também. No Instagram, sempre tem coisa fresquinha. Muito legal, viu? E, geralmente, agora, no final, a gente faz um bate-bola. Ai, que medo. Ai, que medo. Deixa eu pegar aqui para me fazer com você. Vamos lá. Mulher empreendedora. Com uma palavra. Mulher. Mulher já nasce empreendedora, mesmo que ela não vá viver do próprio negócio. A nossa vida é uma jornada empreendedora. Gestão das finanças. Necessário. Uma palavra que define empresa. Tá pensando? É uma jornada. Sucesso. Felicidade. Família. Nossa, base. Eu acho legal falar essa, eu nunca tinha falado. Ser mãe. Vida. É minha vida. Pamela. Chata. Não, mentira. Em uma palavra ou então em uma frase, você pode definir. Olha, assim, vou falar uma frase. Eu acho que meu filho me pariu. Eu de fato, acho que eu sou outra pessoa depois que eu virei mãe. Mas eu busco muito... Eu acho que dá pra gente viver bem vendendo a nossa arte, que é uma frase que eu falo no meu podcast. E eu, de fato, acredito que a missão da nossa vida é isso. Buscar ser plena vendendo a nossa arte. Meus parabéns, viu, Pamela? Foi muito bom o episódio, viu? Muito obrigado. Valeu. Eu agradeço.